Bom, pessoal, essa semana a gente vai estar trabalhando o PET 3 no nono ano, né? E a semana 4. O tema da semana 4 é arcos e ângulos. As unidades temáticas que a gente vai trabalhar nesse PET, nessa semana, vão ser as grandezas e medidas de geometria. E os objetos de conhecimento são os ângulos, né? A gente vai ver um pouquinho sobre a noção, e o uso e a medida. E a gente vai ver um pouco sobre a relação entre os arcos e ângulos nas circunferências de um círculo. Aí os conteúdos que a gente vai trabalhar vai ser o ângulo e o grau, ângulos complementares e ângulos suplementares, circunferência, arcos e ângulos, arco de circunferência e ângulo central e ângulo escrito. Bom, o grego Hiparco da Nicéia, ele viveu mais ou menos sobre 180 a.C. a 125 a.C., que foi influenciado, né, pelo conhecimento dos babilônios. Ele dividiu a circunferência em 360 partes iguais. E assim ele criou a unidade de medida de abertura de ângulo e arcos, né, que a gente chama de graus. Aí ela é simbolizada por uma bolinha. Normalmente a gente vê muito em temperatura, o grauzinho lá em cima. E com isso, né, a gente chega que a volta de uma circunferência, a volta de toda a circunferência, ela tem medida de abertura de 360 graus. Né? Isso a gente vai estudar um pouco mais lá pra frente. Primeiramente, a gente vai ver um pouquinho sobre ângulos. O primeiro ângulo que a gente vai ver é o ângulo reto. E este, né, é o ângulo reto. E o ângulo reto é aquele que tem 90 graus, ou seja, é 1/4 de 360 graus. A gente também tem um ângulo raso, que é o ângulo que tem 180 graus, né? Ou seja, meio de 360 graus. E como eu disse também anteriormente, a gente vai ver um pouco sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. Bom, ângulos complementares são os dois ângulos são complementares se a soma dos dois for 90 graus. Por exemplo, para a gente calcular o valor de x ali na imagem, a gente vai ter que fazer 90 menos 45, ou seja, x é igual a 45. Logo, o ângulo 45 é complementar de 45, porque a soma dos dois dá 90 graus. Para a gente calcular o valor de x ali também, a gente faz 90 menos 60 graus. Então, a gente vai ter que x é igual a 30 graus. Logo, 60 é complementar de 30, porque se a gente somar 60 e 30, vai dar 90 graus. Agora, ângulos suplementares são aqueles que, né, eles são suplementares se a sua soma for 180. Aqui tá errado, tá, gente? Aqui, ó, é complementar. Aqui é suplementares, tá? Se a soma for 180 graus. Ou seja, por exemplo, né? Para a gente calcular o valor de x ali, a gente vai ter que x é igual a 180 menos 45. Então, x é igual a 135. Logo, 45 e 135 são ângulos suplementares, porque se somados dão 180. E para a gente calcular o valor de x, a gente tem 180 menos 60 graus, que vai dar 120. Então, 120 e 60 são ângulos suplementares. É 90, né? Então, o relógio, quando ele marca 3 horas, o ângulo marcado entre os ponteiros é de 90 graus. E como a gente viu, é o ângulo reto. Aqui, né, a gente vai ter aqui primeiramente 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Ou seja, o relógio marcando 5 horas, o ângulo entre um ponteiro é 150 graus, que é um ângulo obtuso. E aqui também, quando o relógio marca 9 horas, é o ângulo de 90 graus. Por quê? Aqui é 30 mais 30 mais 30, que dá 90 graus, que é um ângulo reto, como a gente viu anteriormente. Bom, agora a gente vai ver um pouco sobre o ângulo central e algumas características dele. O ângulo central é o ângulo cujo vértice está no centro da circunferência, né? E quais que são as características desse ângulo? O vértice, que está sendo ali indicado pela letra C.
o coincidente com o centro que é coincidente com o centro da circunferência, e os lados determinam dois raios da circunferência, ou seja, o C para o A e o C para o B. Bom, vamos trabalhar agora com arcos. Quando a gente traça o ângulo central de uma circunferência, a gente consegue determinar dois arcos na circunferência. Né? A gente tem o ângulo central ACB, que determina o ACB, que determina o arco ADB, e que é esse aqui de menorzinho em vermelho, e o arco AEB, que é o maior aqui em verde. Não dá pra ver que é a cor, mas é verde. E o ângulo central, o ângulo central e o arco determinado por ele, eles têm a mesma medida, ou seja, o A aqui vai ser igual ao D. Por exemplo, nesse caso, a gente tem que esse ângulo central é 80, ou seja, a medida do arco aqui é x. Aqui, o x está aqui, né, por esse lado de cá. E ele é igual a 280, ou seja, a medida do arco é 280. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre ângulo inscrito e suas características. Bom, ângulo inscrito é aquele cujo vértice pertence à circunferência, né? E quais são as características desse ângulo? É o vértice, né? Que ele está aqui indicado pelo vértice, pela letra V. E ele é um ponto da circunferência, ele está sobre a circunferência. Aí os lados determinam as duas cordas das circunferências, que são o A, o V e o B. E o arco AB corresponde e o arco AB não contém esse vértice aqui. Então, o ângulo inscrito, ele tem metade da medida do arco correspondente. Por exemplo, a gente tem aqui que o ângulo é de 40. Então, x menos 80. Então, x é igual a 80. Por quê? Porque é metade, né? Então, 2 vezes 40 é igual a 80. Então, a medida do arco é 80. Aqui é 60. Como a gente disse que é metade, então é 2 vezes 60. Então, x é igual a 120. No caso desse aqui, o x é igual a 120. Aqui, para a gente determinar a medida do arco AB, a gente tem a medida do ângulo inscrito, né? Então, a gente tem que... o ângulo inscrito é 90. Então, como é metade, 2 vezes 90 é 180. Aí, a gente tem que determinar o ângulo central aqui, porque a gente sabe que o ângulo central tem medida igual ao arco. Então, x é igual a 180, né? Por quê? Porque ele é o ângulo central. Aí, nesse caso aqui, a gente primeiro determina a medida do arco AB, né? Porque tem a medida do ângulo inscrito, e o ângulo inscrito é 30 graus. Então, é 2 vezes 30, que é igual a 60. E depois a gente determina o ângulo central, que é x, pois a gente sabe que o ângulo central tem a medida igual ao seu arco. Então, se o arco tem medida de 60 graus, então o x também é igual a 60 graus. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham conseguido absorver algum conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente lá nos grupos do WhatsApp, mandar mensagem ou até mesmo no privado. E é isso. Bons estudos para vocês.